Muito bom dia a todos, graça e paz. Que Deus venha abençoar cada lar, cada família e nos abençoar nessa meditação desta palavra de hoje. Hoje, quinta-feira, 23 de julho de 2026. Iremos falar com Deus para que Deus venha abençoar a meditação para ser aplicada ao nosso entendimento e nos dar luz e compreensão à palavra de Deus. Ó Deus e Pai, em nome de Jesus pedimos, abençoe cada pessoa que vai ouvir, meditar em Tua palavra por meio desta meditação, a qual o Senhor nos usa como o vaso, o canal de Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Iremos meditar hoje sobre esse tema que é concernente à salvação, que diz respeito a uma decisão de renúncia para a gente nos aplicar a nos abnegar de nós mesmos para conseguirmos fazer a vontade de Deus. Tem como título: Negue a sua vontade, ponto e vírgula, a de Deus é melhor. Nós bem sabemos, temos entendido ao longo do tempo, desde que servimos a Deus e entendemos por gente, desde os nossos 17 para 18 anos de idade, que entregamos a nossa vida a Deus para servi-lo, para conseguirmos a salvação, temos entendido uma coisa, que o homem, por natureza, ele tem a tendência a fazer o que ele quer, o que bem vem à telha, ou seja, aos pensamentos na nossa cabeça. E o homem, quando ele está separado da vontade de Deus, ele faz o que ele bem quer. Mas quando a pessoa conhece a verdade de Deus, tem um encontro com Deus, nasce de Deus, aí o Espírito Santo vai iluminando a vontade de Deus para que ele venha ser guiado nela, porque é a vontade de Deus que é justa e que nos guia para os caminhos eternos de Deus. É sobre isso que vamos falar hoje e iremos falar de uma maneira bem resumida, bem objetiva. A introdução. Uma grande verdade que aprendi há anos, é que o ser humano é egoísta por natureza. Isso nós temos vivido no nosso dia a dia e temos falado para algumas pessoas conhecidas, até de trabalho e parentes. O que o ser humano é mais, por natureza, é egoísta. E foi através desse tipo de qualidade que um querubim que estava ao lado de Deus teve esse egoísmo, essa cobiça de querer o que era dele. Foi que ele foi expulso do céu, porque queria tomar o lugar de Deus. O egoísmo nunca vai fazer bem. A gente tem que contentar com o que tem, nos esforçar, fazer curso vestibular, procurar dar o de melhor de nós através de uma profissão para obter aquilo que precisamos, necessitamos. Não cobiçar ou querer as coisas só para si. O egoísta é assim, ele só pensa nele, primeiro ele, segundo ele, terceiro ele. Mas quem conhece a graça de Deus, a bondade de Deus, o amor, ele não pensa tão somente em si mesmo, mas no próximo. E isso é o amor de Deus, que possamos colocar em prática isso. Continuando, enquanto esse eu não sair do coração, jamais conseguirá fazer a vontade de Deus. Então Deus tem que estar no centro do coração, do nosso coração, como
governando. Por quê? Quando Deus é o primeiro, quando Ele é o Senhor do nosso coração, as nossas vontades são guiadas no que é bom, no que é justo, e a gente temos uma vida verdadeiramente tranquila, com paz e sabendo compartilhar também com o nosso próximo e não só pensar em nós mesmos. Vamos falar de 3 pontuações e de uma maneira bem rápida. Primeira pontuação, rejeite o seu egoísmo. A segunda pontuação, não deixe a sua vontade ser senhor de si. Terceira pontuação, não permita que o diabo engorde o seu coração. Primeira pontuação, rejeite o seu egoísmo. Nós temos como um texto bíblico, em Mateus capítulo 16, versículos 25 e 26, que diz o seguinte: portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a sua vida por minha causa, achará. Pois que aproveite o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, temos aqui 3 sacrifícios: negar nós mesmos, tomar a cruz e seguir. Então, nós temos que negar a nossa própria vontade, o nosso eu. Segundo, tomar a cruz. Tomar a cruz é se sacrificar para fazer a vontade de Deus. Terceiro, seguir a Jesus. Seguir, a gente vai ter que nos moldar para saber ter a natureza, buscar o novo nascimento e ficar firme em fazer a vontade de Deus. É isso que nós temos que fazer, rejeitar a nós mesmos, o nosso egoísmo. Segunda pontuação, não deixe sua vontade ser senhor de si. Lucas 6,46. A gente vai ler depois, a gente vai tecer comentário. Deu vontade de falar logo, mas vamos segurar aqui os nossos impulsos. Lucas 6,46 diz o seguinte: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? E aí? E então? Olha só, o segundo tópico, não deixe sua vontade ser senhor de si. Então, há quem possa estar servindo a Deus até dentro de um templo que busca e fala o nome de Deus, mas a pessoa só faz dizer que Deus é Senhor, mas no contrário, a pessoa, quem está sendo Senhor de si, é ela quem está governando sua vontade, é ela quem é Senhor da vontade dela. Ela não se entregou todo o seu querer a Deus para fazer a vontade de Deus. Então Jesus falou aqui: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Certa vez, alguém chegou a Jesus e disse: bem-aventurado foram os seios que te amamentaram, falando a respeito da mãe do Senhor Jesus. Aí Jesus, em contrapartida, disse assim: mais bem-aventurado é aquele que ouve essas palavras e as pratica. É isso que nós temos que ter bem ciência e uma fé racional para saber que enquanto tiver a nossa vontade reinando como o Senhor de nosso coração, fica difícil de a gente conseguir a salvação. Terceira pontuação, não permita que o diabo engorde o seu coração. Mateus capítulo 4, versículo 8. Vamos ver aqui o que diz. Mateus 4, versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória dele. Então, aqui foi no momento que Jesus estava sendo provado e tentado. O diabo chega no momento que você tem alguma necessidade. E ali, o que foi que estava acontecendo?
Jesus estava em jejum, o diabo tentou, né, pedir para transformar em pão, e ali ele estava ali mostrando o reino. E diga-se de passagem, há tantas pessoas que estão se curvando para aceitar os engodos, as bolotas, as ofertas, as sugestões do diabo com esse mundo, se embelezando, outros caindo na ganância do dinheiro e outros caindo em mentiras, se corrompendo com o mundo, com a política. São várias coisas que o diabo faz e tenta para tentar engodar a pessoa. Somente aquele que tem o temor a Deus e se conserva no temor a Deus, como fez Daniel quando estava num reinado na Babilônia, exilado, que o rei da Babilônia invadiu Israel e levou muitas pessoas presas. E Daniel estava lá e foi escolhido como rei para estar ali estudando sobre a ciência e outras coisas mais. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar, não se corromper e continuar a fidelidade pura no seu Deus. E Deus se manifestou ali grandemente na vida de Daniel, e Daniel foi amado. Pois é, porque ele propôs no seu coração não se corromper. Temos que ter muito cuidado. Muitas pessoas preferem se dar bem aqui, ser rico, ter tudo aqui, mas e a alma? E a vida eterna? Falo por nós, prefiro perder tudo aqui, tudo, mas não perder a gratidão, o temor e o zelo pela simplicidade do Evangelho de Cristo, pela salvação que tão cara nos custou ali na cruz para salvar a minha alma e a sua. Concluímos com essas seguintes palavras: prefira perder algo aqui na terra, se preciso for, mas fazendo a vontade de Deus, você sempre ganhará. Por mais que alguém esteja se dando bem, né, você sendo prejudicado, mas saiba, o apóstolo Paulo disse, é preferível perder aqui com os homens, mas ganhar com Deus. Quem é o dono de tudo? Do ouro, da prata, que fez os céus, o mar e tudo, dono da vida e que nos dá a vida eterna? Quem? Deus. Então, quem é sensato se regra na vontade de Deus. Vamos falar com Deus. Pai celestial e Deus bendito, tenha compaixão, porque o ser humano, o Senhor bem conhece, tem a ganância, tem a prepotência, o orgulho e o egoísmo reinando. Somente quando tem um encontro contigo, que é humilde de espírito e se submete e acha graça diante dos teus olhos e graça diante da presença, do gozo da presença do Espírito Santo dentro dela, é que faz valorizar o sacrifício da cruz e fazer reinar a tua vontade em seu coração. Nós te pedimos que haja essa consciência, que o Senhor abençoe cada um que vai ouvir tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, ótima quinta-feira, até a próxima, se Deus assim nos permitir.